E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, analista de sistemas. Nós vamos fazer um vídeo meio incomum. Nós não vamos aqui tratar de programação ou desenvolvimento. Nós não vamos mexer em código. A gente vai, na verdade, conhecer uma ferramenta muito boa, eu achei. É o Beats. Funciona para macOS, para Linux, para Windows. E o que ela é capaz de fazer? Digamos que você tem aquela coleção de músicas MP3, aquela coleção de MP3 que está tudo misturado. De repente você retirou as músicas, fez a recuperação de um HD e veio tudo ali com os nomes diferentes. Digamos que a sua coleção de músicas esteja toda desorganizada, inclusive com os nomes de arquivos que não batem com as tags dos arquivos, ficando mais difícil ainda você localizar um arquivo. Existem várias ferramentas para isso, eu sei, mas a gente vai conhecer aqui a ferramenta Beats. Ela faz tudo isso por você de maneira bem interessante por linha de comando e o resultado final fica bem interessante. Ela utiliza o banco de dados do MusicBrainz para poder coletar os dados e ela trabalha de uma maneira bem interessante, que ela utiliza uma espécie de ranking, que é um percentual em que quando ela retira os dados do banco de dados do MusicBrainz, ela informa para você o percentual de similaridade em que aquelas tags, aquelas informações são ou não daquele arquivo. Então, quando é 100%, em geral, ela já nem pergunta, ela já marca o arquivo, já atualiza as tags, atualiza também os nomes dos arquivos e ainda organiza por pastas. Bom, ele tem também um arquivo de configuração bem abrangente, em que você pode mudar quase tudo, a maneira que ele organiza. Eu estou aqui no site, eu vou colocar a URL na descrição. Mas, não é na descrição que você coloca? Não, na descrição tem um link, em geral, o primeiro link que vai para uma página e nessa página tem todos os recursos do vídeo, informações, arquivos, se for o caso. Bom, essa aqui é a página inicial, onde você encontra já de cara um vídeo em que se você assistir, você já aprende muita coisa com o Beats, que na verdade o nome é Beats, mas na linha de comando nós vamos utilizar só Beats, sem um S no final. Ela dá também algumas informações aqui sobre para que serve a ferramenta, algumas informações sobre a ferramenta. Vamos para a parte de instalação, que eu vou colocar também o link na descrição. Então aqui ele mostra como é que você faz a instalação do Beats, tanto no macOS como no Debian, Ubuntu, Linux e outras distribuições. E aqui embaixo você ainda encontra a instalação no Windows, mas a gente não vai falar primeiro sobre a instalação, nós vamos primeiro ver a utilização e lá no final a gente fala sobre as maneiras de instalar o Beats. Então, estou aqui com o terminal aberto, estou utilizando aqui o Linux, mas eu vou explicar como é que você faz nos outros sistemas. Vou limpar aqui que está muito feio esse terminal. Vamos dar umas linhas aqui para ele não ficar muito no topo. Eu já aumentei aqui o tamanho das fontes. Para usar o Beats, você digita Bit. Na verdade, é Bit que você utiliza. E ele tem uma espécie de help, menos help, que ele já vai listar para você alguns comandos. Um dos primeiros comandos, um dos mais importantes, é esse comando config, que ele permite você editar um arquivo de configuração. Ele trabalha baseado em um arquivo de configuração. E ele tem comando para listar os arquivos, tem comando para modificar, para mover, para remover. É bem interessante. Tem até comandos de estatísticas. Nós vamos primeiro no comando config, eu vou limpar aqui a tela. Você vai disparar o comando config, e ele mostra o que está no arquivo de configuração para você. Então, o meu aqui está configurado, está já com essas configurações. Eu vou já explicar para você. Se você disparar o comando bits config-e, ele abre aqui uma maneira de você editar o arquivo de configuração, que funciona assim. Esse diretório no arquivo de configuração, isso aqui é a configuração básica. Se você olhar lá no site, você vai ter uma configuração bem maior, com muito mais opções, né? Deixa eu fechar aqui. Como é que ele trabalha? Eu vou até abrir aqui um gerenciador de arquivos para eu mostrar isso para você visualmente. Digamos que você tem uma pasta, dessa pasta os seus arquivos de música estejam desorganizados. Então, eu preparei aqui um HD externo com umas músicas que elas estão bem desorganizadas. Como você vê, para começar, o nome das músicas, ele tá dessa maneira aí. Isso aqui, na verdade, foi a recuperação de um HD. E que pode ser uma situação que você pode passar por isso também. Você precisa anotar essa pasta, que é a pasta onde estão as músicas que não estão organizadas. Então, ele está nessa pasta aqui, eu acho que eu vou até copiar, pode ser que eu precise. Voltando para cá. Essa pasta Music é para onde você vai mandar os arquivos organizados. Vamos voltar aqui para um gerenciador de arquivos. No meu caso, ela está apontando aqui para o meu home, para a pasta Music mesmo. E aqui é onde ele vai colocar os arquivos organizados. Só que, como exemplo aqui, eu vou criar uma nova pasta para você entender como é que funciona o arquivo de configuração. Então, eu vou criar aqui uma Music 2, uma pasta Music 2 aqui.
pronto e ela está vazia. E aqui no arquivo de configuração, você diz que o destino vai ser para Music 2. Isso aqui é uma library, que é um banco de dados que ele cria. Inclusive eu errei aqui. É um banco de dados que ele cria que eu vou criar ele também nessa mesma pasta. Eu vou fazer com que o banco de dados fique dentro dessa mesma pasta Music 2 e vou deixar com esse nome mesmo aí. Então, isso aqui é um banco de dados em que ele utiliza para organizar os arquivos, para ter ali um cache, para saber os que ele já modificou, né? Para ter o controle. Isso aqui é a pasta para onde você vai mandar os arquivos já organizados. Essa pasta aqui, ele pergunta como é que ele trabalha. Ele vai mover os arquivos da pasta que não está organizada para essa pasta aqui. Ele vai mover, não, ele vai... Você que vai determinar o que ele vai fazer. Se você quiser, ele só vai copiar. Então você coloca isso aqui como yes, você está pedindo para ele copiar e comenta isso aqui. Lembrando que isso aqui é um arquivo YAML, né, que ele cria, então a indentação é importante, você tem que indentar o arquivo direitinho. Atenção que eu vou aqui apenas mostrar a configuração básica, porque esse arquivo de configuração é muito grande. Se você for ver lá no site, é muita coisa que você dá para fazer aqui. Dá para você controlar como é que ele renomeia as músicas, como é que ele trata se a música for 100% compatível com o que está lá no MusicBrainz, como é que... Várias outras coisas você pode fazer. Mas aqui eu vou querer mover, então eu vou deixar comentado, já que aqui, se eu colocar mover, então essa configuração já elimina essa, né? Elas são, eu diria, exclusivas, né? Então eu vou salvar aqui o arquivo de configuração e nós vamos fechar. Eu vou dar uma aumentada aqui para dar para ver melhor e eu copiei aquela pasta. É bem simples a utilização básica do bits, é bem simples. Você vai digitar bits, uma vez que o arquivo de configuração já foi criado, você vai digitar o comando import. Nesse import aqui, já está até quase preenchido aí, você vai colocar a pasta onde estão os arquivos desorganizados. Ele vai mover para aquela pasta Music 2 que está no arquivo de configuração. Como eu já falei, esses arquivos que eu estou mostrando, que eles estão desorganizados, eles foram recuperados de um HD. Então, quando você faz a recuperação de um HD, alguns arquivos vêm ilegível. Então, foi um bom cenário para eu fazer esse exemplo. É tanto que ele está dizendo que esse arquivo aqui, ó, ele não pode ser lido. Então, esse arquivo está corrompido, esse primeiro arquivo. Então, ele encontrou um arquivo que ele não pode fazer nada, está corrompido. Ele encontrou aqui um próximo arquivo, veja só. Você tem que entender como é que ele mostra isso no console. Então, aqui embaixo é o próximo arquivo que ele encontrou. Então, ele está sugerindo, inclusive, ele, como eu te falei, ele coloca um ranking que esse arquivo existe 19,7% de chance do título dele ser esse aqui, entendeu? E ele vai mostrando também outras opções. Por exemplo, existe 14,6% de chance das tags daquele arquivo ser esse aqui. Ele se baseia no banco de dados do MusicBrainz, como eu já falei. Então, aqui, o que ele mostra aqui embaixo? Você tem essas opções. O default é 1, como ele está mostrando. Então, se você simplesmente der um Enter, ele vai organizar os arquivos com esses dados aqui. Você pode fazer um skip, então ele deixa esse arquivo lá, ele não mexe. Se você tiver em dúvida aqui sobre o título que ele colocou, então você pode dar um skip. Não mexa não, que eu estou em dúvida. Você pode deixar o arquivo como ele está. Então, simplesmente ele vai copiar para a pasta dos organizados do jeito que o arquivo está, que é a opção U aqui. E o que ocorre é que, inicialmente, ele sugere que ele quer trabalhar no modo álbum. Baseado no que ele encontrou ali, ele está achando que aqueles arquivos são relacionados a esse álbum aqui. Só que no meu caso aqui, você pode trabalhar no modo álbum. No meu caso aqui, eu quero trabalhar música a música. Eu não quero trabalhar com álbum, entendeu? Inicialmente, o que ele quer fazer é encontrar um álbum que corresponda a algumas daquelas músicas e se você disser que sim, é isso mesmo, ele vai organizar todas elas dentro de um álbum que ele achou que era aquele álbum mesmo. Como eu vi aqui que não ficou muito legal, ficou tudo em vermelho aqui, e também não é meu caso trabalhar assim com álbum, as músicas são soltas mesmo, nesses arquivos não existe realmente um álbum, existe bandas e músicas mesmo soltas. Então eu vou dizer, ó, eu vou nessa próxima opção aqui, que é as tracks, eu quero tratar como tracks, eu não quero tratar como um álbum isso aí. Então eu vou no T, opção T. Ele já está mostrando aqui o próximo arquivo, em que ele não encontrou nada sobre esse arquivo. Então o que eu vou fazer é um skip, né? Não, depois eu vou manualmente trabalhar com esse arquivo aí, já que ele não conseguiu encontrar nada. Então letra S, skip, que inclusive é o padrão. O padrão fica em azul. Ele está mostrando tudo embaixo aí, mas acredito que a leitura dê para enxergar direitinho. Então aqui, no próximo arquivo, ele também não encontrou nada. Então vamos dar aqui um skip. Olha, veja só. No próximo arquivo, ele já encontrou um match de 100%. Então, ele próprio já renomeou o arquivo para esse nome aqui, veja que coisa interessante. E ele já copiou lá para a pasta de destino. Depois a gente vai ver a pasta de destino. Nesse caso aqui, ele encontrou um que é quase 100%, tanto que ele deixou como amarelo. Não é? Geralmente, quando é amarelo, vai muito de você aí, por sua conta e risco. Geralmente, quando está em amarelo, você pode dizer sim. Você pode aceitar isso aí que ele fez. Você pode também mostrar
mais candidatos aqui. Olha que coisa interessante. Então vamos no M, só para a gente ver. Então ele tem mais candidatos aqui, ó, que ele encontrou para bater com aquele arquivo. É bem interessante. Mas só que esse é 90%, ele achou que é 94%, tá? Tem amarelo, não é? Então ele está dizendo que o default é 1, não é? Se eu não tivesse mostrado esse M, bastaria você dar um A que ele aplicava a primeira sugestão que ele fez. Mas talvez a gente chegue numa situação dessa. Bom, então o default é 1. Vamos seguir aí o default 1. Vou dar apenas um Enter, né? Ele já encontrou aqui um próximo. Agora a gente vai ver aquela situação do Apply que você vai dar, né? Em que ele está mostrando que está 94% aqui de certeza. Ele tem 94% de certeza que é esse arquivo aqui, com esse título, esse nome. E você pode também, como nós já vimos, mostrar a próxima, os candidatos, né? Você pode dar um skip, já que se você não tiver gostado disso. Pode deixar o arquivo como ele está, como eu já falei, utilizando a opção U. É sempre uma letrinha que você coloca aqui. Nesse caso, eu vou dar um apply, para mostrar como é o apply. Então, letra A, ele já aplicou. Note que ele já vai encontrando vários aí, ó. Ele já encontrou vários aqui, 100%. Então, ele já foi logo marcando, nem perguntou nada. Se for 100%, ele nem pergunta. Esse aqui já está um pouquinho baixo, né? 89%. Mas como está amarelo, então eu vou colocar aqui como um apply também. Vamos dar um apply. Esse daqui já teve uma grande dificuldade de encontrar. Tanto que o máximo que ele encontrou aqui foi 55%. Numa situação dessa, eu aconselho, mas vai depender de você, eu vou dar um skip, né? Porque eu não vou querer que ele renomeie também o arquivo de maneira diferente para ficar errado, né? Então eu vou dar aqui um skip. Olha, já encontrou vários 100% aí, 2, né? 100%. Já encontrou arquivos que não são legíveis aí, provavelmente, que é o que ele está dando ali no final. E vamos parar por aqui para a gente ver como é que ficou lá, no final das contas, como é que ficou a pasta que a gente criou. Então, veja que dentro da pasta Music 2, ele criou lá o banco de dados dele, que nós pedimos, que nós colocamos no arquivo de configuração, e ele criou aqui um non-álbum, porque a ideia dele é que ele quer organizar em álbuns. Mas como nós dissemos para tratar como um track, então ele colocou simplesmente um no-álbum aqui e vai colocar tudo dentro desse no-álbum. Então, veja só, olha que coisa interessante. Ele separou tudo pelos nomes de bandas, né? Tim Maia, por exemplo, ó, ele colocou Primavera, aqui do Tim Maia. Aqui nesse Perry Bravo aqui, ele colocou 3 músicas, ó, com os nomes certinho. E Sissy Kate aqui, ele colocou 2 músicas. E aqui ele colocou uma música. E por aí vai. O resto é tudo uma repetição. Se eu fosse mostrar todos os arquivos, iria demorar bastante. Então é isso aí, caros. A dica era essa. É ou não é uma ferramenta interessante? Meio que por linha de comando, você pode até criar lá, voltando aqui para a parte de programação, falar sobre programação, você pode criar ali uma ferramenta que automaticamente organize as músicas, chamando a linha de comando lá, utilizando sua criatividade, né? Você pode até fazer isso. Agora, como prometido, vamos explicar como são as instalações. Vamos começar pelo Windows. Como eu não estou com Windows aqui, eu não tenho sequer uma máquina virtual Windows aqui, mas o Windows também é muito mais simples, né? Ele diz aqui que você tem que instalar o Python, segundo ele aqui, o Python 3.6, né? E tem que adicionar o Python no path. Vamos tentar dar uma aumentada aqui. Então é bem básico. Você faz a instalação do Python, você manipula a variável path, você coloca no path as pastas onde você instalou o Python, inclusive ele quer que coloque essa pasta scripts aqui também. E no final você executa o comando pip install bits. E aqui ele está até funcionando como se fosse um componente, né? Ele está utilizando o pip para instalar o bits. E depois, pronto, uma vez que está tudo no path, você reinicia lá o terminal e basta digitar o comando bit que pronto, você já segue como nós falamos aqui no início. No caso aqui do macOS, ele pede para fazer uma instalação baseada no Brew, né, no Homebrew. Então é Brew install Python 3, né, e depois ele quer que utilize o port install bits, ou então port install bits full. Tranquilo? E já para quem utiliza distribuições baseadas em Debian, aí é que é mais simples mesmo. É aquele velho apt install bits. Pronto, ele já está instalado lá. Mas ele está dizendo aqui que a versão que está nos repositórios das distribuições do Linux, ela pode não estar atualizada. Se você quiser a última versão mesmo atualizada, você utiliza o apt install Python dev e Python pipe, e depois você segue o mesmo exemplo de instalação pipe install bits que a gente viu no Windows. Mas isso é só se você quiser a última versão. Em geral, só esse comando aqui, apt install bits, já vai funcionar. E no Ash Linux nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer o do Ash Linux aqui, ao vivo. No caso do Ash Linux, segundo a documentação, ele quer que você instale utilizando o pacman. Por exemplo, eu digitei sudo pacman, já está até aí, pronto, -s bits. Inclusive, eu errei aqui. Vamos colocar aqui a senha. Eu já estou com ele instalado, então provavelmente ele não vai fazer nada aí, ou atualizar, né? Inclusive, eu instalei ele utilizando o EA, então é por isso que ele está dizendo que você já tem uma instalação. Então eu vou remover aqui
a Beats Git e vou instalar só a Beats utilizando o Pacman normal. E você viu aí que ele já instalou. Então ele só deu esse problema aí porque eu estava tentando instalar ele utilizando o EA. Eu usei esse comando aqui. Outra coisa é que, se você tiver algum erro, pode ser que ele necessite de uma biblioteca que eu precisei instalar aqui. No caso, eu instalei com o EA. Eu utilizei aqui, o nome dela é Python. Essa aqui é Python, difícil de pronunciar, Python Sphinx. Acho que é isso. Então, no meu caso, eu precisei, ele sentiu falta dessa dependência. Eu precisei instalar. No caso, instalando pelo Pacman, talvez não precise disso, que eu instalei pelo EA. Caras, então é isso aí. Uma dica extremamente rápida, mas bem interessante. Muitos têm problemas em organizar sua coleção de MP3. E esse aplicativo quebra um galho. Eu sei que tem outras ferramentas de visuais que fazem isso também, mas muitas vezes você pode precisar fazer isso por linha de comando e você já tem uma ferramenta aí que funciona de uma maneira que, se a sua coleção estiver semi-organizada, ela talvez até nem pergunte nada, ela já... Porque aqui também estava horrível, assim, foi uma recuperação de um HD que inclusive tinha muito arquivo corrompido, então foi a maneira que eu encontrei para dar um exemplo, aproveitar esses arquivos aí para lhe dar um exemplo da ferramenta. Se esse vídeo aqui tiver lhe ajudado de alguma maneira, eu peço encarecidamente que você curta o vídeo e siga o canal. O canal aqui ele é voltado para desenvolvimento e mesmo você que só assistiu esse vídeo com interesse em organização musical, eu convido você a aprender um pouco de desenvolvimento, de técnicas de desenvolvimento e agradeço se você se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção.